Hoje a Conexão App está super especial, um momento preparado por Deus para que você possa adorá-lo com tudo que tem. Mas eu sou filha de Deus, e essa é a minha identidade. E é um privilégio poder estar aqui, servindo ao Senhor, servindo a vocês, e a vocês que estão em casa também. E eu tenho uma palavra para compartilhar hoje, que o Senhor falou muito ao meu coração durante um tempo que eu estava tendo com Ele. E essa palavra, ela está lá em Isaías 57, ela começa no versículo 14, porque o Senhor falou muito comigo a respeito de uma responsabilidade que nós que caminhamos com Ele, que sabemos que Ele é o caminho, que nós temos que compreender. E é bem curtinha a frase, mas ela traz esse conhecimento que é real a respeito de uma responsabilidade que nós temos como corpo de Cristo, e porque ela é uma direção de Deus. E lá eu vou ler todo Isaías 57, do 14 ao 19, quem puder acompanhar comigo, e aí nós vamos dar andamento. Mas diz assim: mensagem de paz para os arrependidos. Dir-se-á: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Assim ele diz: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque, do contrário, o espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face e indignei-me, mas, rebelde, seguiu ele o caminho da sua escolha, o povo. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, diz o Senhor. Eu o sararei. É uma promessa de Deus. E o Senhor falou muito forte comigo essa palavra. Eu me vi numa situação de confronto, né? Porque essa palavra aqui, ela, como eu falei no versículo 14, ela fala sobre nós, né? Preparai, tirai os tropeços do caminho do meu povo, do povo de Deus. E nós temos uma responsabilidade. E os tropeços não são só as tentações, é o nosso caráter, né? É aquilo que a nossa alma grita, são as dificuldades que só nós sabemos que nós enfrentamos, né? Então, ela é uma palavra que traz ousadia e coragem também, porque é uma promessa de Deus. O Senhor está dando uma direção e Ele não só está dando uma direção, Ele está falando do porquê dessa direção, Ele está mostrando aonde Ele quer chegar e como nós somos co-participadores disso que Ele vai fazer, né? Co-participantes disso que Ele vai fazer. Então, porque nós somos os portadores das boas novas. É engraçado que eu até vim uma outra vez aqui e falei sobre isso, sobre nós anunciarmos as boas novas e sermos os portadores da palavra, né? Nós temos essa responsabilidade de mostrar o caminho, mas não só de mostrar, de estar no caminho. E um tempo desses aconteceu algo muito sério comigo, né? Eu me vi no meio de uma crise, de uma situação onde Deus me permitiu ser ferida, e, entre aspas, né, assim, ferida, para amar o próximo como Ele me ama. E olha, assim, eu já passei por isso algumas vezes, e não é porque eu estou buscando, mas é porque eu vejo que eu tenho chamado mesmo assim para me diminuir cada vez mais, né? E inclusive meu pastor, né, Daniel, nosso líder aqui da SAM, falou assim: lê esse livro, vai te ajudar na ministração, mas me ajudou na minha vida, sobre o que eu estava vivendo no meio de uma crise.
dessa crise. Porque muitas vezes, quando nós somos rejeitados, as atitudes do próximo, elas nos trazem um sentimento puro e maligno de rejeição, né? Porque existe um espírito que habita o tempo todo para tentar trazer confusão sobre a nossa identidade de filhos amados, de quem Deus se agrada, que somos nós, independente dos passos ou da escolha. Ele coloca aqui na palavra dele, né? Vocês escolheram, a sua escolha não vai interferir. Eu me indignei, mas eu estou olhando, eu guiarei, eu sararei. E nessa situação, né, que eu estava vivendo, né, como que o Senhor, Ele nos perdoa com os olhos dele de amor o tempo todo para nós, e nós não vamos perdoar, né, o nosso próximo, e a carne vai tremer, a gente vai ficar, né, abalado e vai se desesperar, mas o descanso está em Jesus. Ele é o descanso, Ele é a paz. Então eu me vi numa situação e o Senhor me falou a respeito daquilo, e era uma situação muito específica que eu não posso compartilhar aqui, mas o tempo todo eu vi o Senhor me falando sobre o amor dele, sobre como eu precisava amar aquela pessoa, assim como outros momentos que eu já passei por isso também, mas ele me falou a respeito de como eu precisava amar aquela pessoa, como eu precisava porque não eram as minhas atitudes ou palavras diretamente para ela, não precisava nem identificar, nem colocar o meu nome em algo, mas eu precisava amar aquela pessoa. E o Senhor me deu uma mensagem, o Senhor falou para que eu honrasse essa pessoa, e eu assim o fiz, e a assinatura é dele, porque foi ele. Ele deu a mensagem de amor. E assim eu fiz, e depois eu inclusive soube que essa pessoa ficou muito feliz, que ela estava precisando daquilo, e enfim. E eu fiquei muito feliz, assim, muito feliz. Eu falei, nossa, que bênção, porque o meu coração foi cheio de gratidão, e eu consegui amar mais ainda aquela pessoa, porque o amor do Senhor estava sobre a minha vida, né? Então... Mas qual a importância disso? Por que eu estou compartilhando isso? Porque essa atitude de amar, ela pode vir de várias maneiras. Mas ela é fundamental para a gente cumprir essa palavra e de ser um instrumento para limpar o caminho com letra minúscula, que essa pessoa está trilhando, para que ela encontre o caminho com letra maiúscula, que é Jesus. Porque o nosso braço estendido, a nossa mão, o nosso colo, a nossa atenção, ou o nosso modo gentil de lidar com as pessoas, ele vai apresentar algo, ele vai fazer com que essa pessoa perceba e conheça Jesus. Então, ela vai conseguir, eu creio porque o Senhor assim tem me mostrado que não é uma religião, que não é uma denominação, mas é Ele, é Jesus, é o amor dele. Então, eu já passei por muitas situações como essa, e outra situação foi que eu pude ouvir, assim, de uma pessoa que poderia ter, assim, feito algo poderia ter sido responsável por algo muito ruim na minha vida. E eu ouvi uma vez essa pessoa assim: você me ensinou o verdadeiro sentido do amor. E essa pessoa nem conhece Jesus. Mas quem é o verdadeiro sentido do amor? Quem é o próprio amor, né? E eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, o verdadeiro sentido do perdão. E amo você, né? E como isso é importante, né? A postura de submissão à palavra do Senhor. Então, como que eu vou ser um instrumento? Essa palavra inicialmente é para nós que conhecemos e que trilhamos o caminho de mãos dadas com Jesus, independente das nossas forças, das nossas capacidades e das nossas limitações. O Senhor, Ele nunca nos abandona, Ele sempre está conosco. Mas nós precisamos mostrar para as pessoas que ainda estão caminhando, talvez com pé lá, um pé cá, como Ele diz aqui, né? As suas escolhas o levaram a outro caminho. As nossas escolhas muitas vezes vão nos levar para outro caminho. Mas o Senhor, Ele vai estar lá, se nós nos arrependermos. E eu acho, não sei, não conheço todos vocês, mas talvez alguém aqui não conheça esse caminho, né, com letra maiúscula, o caminho que é Jesus. E ainda está tentando entender que caminho é esse. E eu te apresento Jesus e te digo que se até aqui a sua vida não era condizente com os princípios do Senhor, que se
Se até aqui o seu coração estava mais inclinado à carne, aos prazeres que o mundo mostra, nos dá. E a gente percebe que mesmo assim, no meio de todas essas oportunidades, ainda assim nós temos uma vida muito aquém do que nós merecemos. Hoje, você tem a oportunidade de se arrepender e receber aquele que habita, como a palavra diz aqui, com o contrito e abatido de espírito, que vivifica o espírito dos abatidos e vivifica o coração dos contritos. Sabe, o melhor lugar, a melhor presença sempre vai ser o Senhor. E Ele sempre vai dar oportunidade de conserto, sempre, a começar por nós. Você tem fé? Porque viver sob esse estilo de vida, porque ter fé é o estilo de vida, é algo que a gente decide. Tipo, eu decido crer. Eu decido ver o que eu não estou vendo de fato. Eu decido confiar. E é um estilo de vida que nos traz a convicção da paz em todo tempo. Da paz que excede todo entendimento. E diante de qualquer circunstância, seja qual ela for. E como poderia, a própria paz não nos perdoar quando viramos a face contra Ele? Como o Senhor aqui fala. Rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, ao saber aos que dele choram. Desde o início ele nos deu o seu fôlego, o ar que vem dele, que ele criou. E a palavra de Deus diz aqui em Isaías que Ele vê todos os nossos passos, que apesar da escolha que nós decidimos ter, Ele continua nos vigiando e vai nos sarar, é uma promessa. E Ele tornará a nos dar consolação, como Ele fala aqui, e nos guiar em seus caminhos. Deus, Ele criou a paz para os que estão longe, para os que estão perto. Ele vai concluindo aqui. Criei a paz para os que estão longe, para os que estão perto, diz o Senhor, eu o sararei. Jesus, Ele veio para todos nós. E todos nós podemos ter acesso a Ele constantemente. E no capítulo anterior, o Senhor começou a falar comigo nessa palavra, em Isaías 56, lá no versículo 7 e 8. Ele fala assim: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Aqui já darei outra palavra. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor, Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. A palavra nos revela que Ele é acessível a todos e Ele complementa esse assunto que a gente está falando aqui com uma promessa. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Então, se alguém aqui está disperso em meio aos afazeres e prazeres da carne, se por acaso rejeitou Deus, porque nós fazemos aquilo que a gente já ouviu sobre isso, né? A gente faz aquilo, a gente só pode dar aquilo que a gente recebe, né? A gente já ouviu muito sobre isso. A gente só pode dar daquilo que a gente tem, né? Mas eu discordo, porque, assim, em partes, né? Porque eu sei que o Senhor sempre esteve comigo, mesmo quando eu não o conhecia. Mas racionalmente eu não sabia disso. Então, como eu daria algo se eu não sabia que eu tinha? E quando eu me permiti saber quem é Jesus, quando eu me permiti ser reunida àqueles que já estão reunidos, quando eu me permiti me arrepender, inclusive depois que eu conheci, porque a caminhada com o Senhor é de glória em glória, de fé em fé. Então, até Jesus estar conosco, nós estaremos sendo transformados. Até o Senhor estar aqui, de fato, presente, né? Assim, até Ele voltar, até a palavra dele se cumprir.
suprir, nós estaremos sendo transformados. Em Salmo 32, 6, 7, diz assim: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Essa é a palavra de Deus. Aqui na Bíblia, a voz do Senhor, ela é constante quando nós abrimos. Algumas pessoas têm o hábito de, tipo, vou ver o que Deus quer falar comigo. E abre, né? Também dá certo. Deus sempre vai falar, claro, é a palavra dele. Mas é importante, né? Entender todo o contexto. E a Bíblia, ela tem trocentas mil palavras de ânimo, de coragem, de salvação, de perdão. Palavras que vão nos fazer ter convicção que nele nós seremos sarados, que nele nós recebemos os livramentos, que somos perdoados, que nele há renovo, que nele há restauração, que há cura. E não só para nós, por meio de nós, né? O Senhor nos chamou para sermos esses instrumentos, mas Ele também nos chama todos os dias a um arrependimento. E nós temos vivido tempos tão conflituosos, tempos em que o Senhor chama a esse arrependimento, tomando a responsabilidade do povo que ainda não conhece, né? Isso é muito forte. Mas essa é uma promessa do Senhor. Ele veio para dar paz aos arrependidos. Então, se por acaso você rejeitou a Deus, porque você foi rejeitado, talvez por alguém que você tanto admirava e talvez você não consiga perdoar, hoje é o dia. Hoje é o dia que o Senhor nos dá mais uma oportunidade, com fé, de escolher esse caminho de transformação, por meio do amor de Jesus Cristo. Gostaria que vocês ficassem de pé. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a ferida que está aberta, eu não sei qual é a situação adversa que você tem enfrentado em casa, no trabalho. Eu sei que elas vêm, porque o Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então nós podemos colocar nele. A palavra dele, hoje eu estava orando e o Senhor só me dava a direção: Senhor, o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores. Então por que nós ainda estamos estamos escolhendo viver um outro caminho? Por que nós ainda temos nos permitido cegar pelos prazeres que o mundo nos mostra e nos apresenta e muitas vezes nos promete, sendo que o Senhor é o melhor caminho? O Senhor levou sobre si as nossas dores, no Senhor nós temos paz, no Senhor nós temos consolação, no Senhor nós somos sarados e curados. Essa é a palavra dele para hoje. Por meio do amor de Jesus Cristo, a gente pode viver uma vida de plenitude. Eu gostaria que você refletisse um pouco enquanto o louvor dá início, que você pensasse um pouquinho a respeito de tudo que você tem vivido. E se assim como eu, você se viu em um momento ferido e Deus está te falando hoje para que você honre essa vida que te feriu. Faça. Porque grandes coisas o Senhor vai fazer no teu coração. Ele vai te ensinar sobre esse verdadeiro amor. Um amor que perdoa, um amor que sara. Não que é nosso, porque é dele, é ele em nós. Então eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei se o Senhor tem te pedido algo que você não tem conseguido entregar. Talvez seja
teu namoro. Talvez seja uma decisão que você escolheu que vai desonrar, que vai contra os teus pais, uma desobediência. Talvez seja uma viagem que você não deva fazer agora e o Senhor já te pediu. Talvez seja algo que você precisa entregar de valor e você ainda não fez. Talvez seja o teu secreto que você não tem conhecido, visitado, não tem se permitido viver há muito tempo. O teu secreto, a tua vida de relacionamento íntimo com o Senhor. Hoje é noite de paz para os arrependidos. Esse é o momento que a palavra de Deus se cumpre e Ele vem para todos. A palavra diz que Ele vai congregar os que estão dispersos e Ele vai reunir os que já estão reunidos. Ele veio para todos nós, Ele veio para nós que estamos aqui e Ele veio para todos os que estão lá fora e que podem estar aqui. Porque nós somos esse instrumento, nós somos o instrumento. Como Ele mesmo disse, que Ele vai reunir junto aos seus santos, aos seus filhos amados, elevados. Eu gostaria que você viesse à frente. Se você ainda não sabe quem é Jesus, você ainda não conhece esse caminho com letra maiúscula, essa é a oportunidade. Se talvez você ainda esteja preso a situações que você acha que podem te dar mais prazer do que um tempo com o Senhor, do que uma vida entregue ao Senhor, do que uma vida de cura, de redenção, uma vida onde não há condenação, há uma vida onde há salvação e uma vida onde há prazer em viver o servir a Ele. Uma vida onde nós podemos ir aonde Ele tem nos levado. Uma vida onde Ele nos coloca em um lugar para ser luz, para dissipar as trevas. Então pense um pouco a respeito do que você tem vivido nesses dias. Se o Senhor tem te aproximado dEle, talvez você não tenha conseguido perceber. Se Ele te pediu algo e ainda assim você não conseguiu entregar. Essa é noite de paz para os arrependidos. Essa é noite de paz para os arrependidos. Hoje é dia de paz para os arrependidos. O Senhor te promete um caminho. Um caminho onde as mãos dele estão dadas contigo. Onde o colo dele está disponível em todo o tempo para você. Onde os ouvidos dele estão atentos ao teu choro sozinho. Onde o coração dele está inclinado para te amar em todo instante. Hoje é dia de paz para os arrependidos. Hoje é dia de paz para os arrependidos. Então, reflita um pouquinho a respeito do que o Senhor tem pedido a você. Entregue tudo, se arrependa hoje. Ainda é tempo. Ainda é tempo de se arrepender. Ainda é tempo de se arrepender e entregar a sua vida àquele que é único, suficiente e salvador. Aquele que é o único que pode sarar aquilo que você acha impossível. Em nome de Jesus, vem aqui à frente, entrega a Ele. Se arrependa daquilo que você ainda não conseguiu deixar. Hoje é dia de vitória nessa área da tua vida. Hoje é dia que você vence a tentação e que você aceita Jesus Cristo. Você aceita o caminho com letra maiúscula. Hoje é o dia em que o Senhor te promete a cura, em que Ele vai sarar os teus caminhos, em que Ele vai te guiar e te conduzir no caminho de verdade. Em nome de Jesus. Papai. Papai. A nossa confiança está no Deus da nossa salvação. A nossa confiança está em tuas firmes promessas. A nossa confiança está em tua salvação. A nossa confiança está em tuas firmes promessas. Papai. Papai, meu papai. 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 Você tem um nome
acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. A paz é uma promessa. A paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui. Me lembrarei. Me lembrarei que a tua paz, que a paz é uma promessa. Você não vai mentir, não. Seguro estou aqui. Me lembrarei. E lembrar. O Senhor tem me conduzido a trazer uma situação aqui. Eu não sei se é alguém que está aqui hoje, ou se é alguém que está assistindo. Mas talvez você tenha enfrentado algo que eu vivi. E o Senhor tem me falado que todo abuso que você sofreu, seja verbal, sexual, seja de opressão, o Senhor, Ele quer sarar você, Ele quer te preencher. Todo vazio que foi deixado porque alguém te tocou, todo vazio que foi preenchido com ódio, com rancor, com falta de perdão, o Senhor, Ele quer te sarar nessa noite. O Senhor, Ele quer trazer restauração em cada área da tua vida, inclusive na tua vida sentimental, porque talvez você não tenha conseguido avançar, talvez você não esteja conseguindo viver as promessas que Deus tem no teu casamento, ou talvez você não tenha conseguido viver as promessas que Deus tem no teu relacionamento familiar. Hoje o Senhor, Ele vem para te sarar e te curar. A palavra dEle vem para te trazer a paz. Então eu não sei se alguém que está aqui hoje, eu estou disponível para conversar com você no final, ou se é alguém que está online, que está nos assistindo. Mas o Senhor tem uma promessa sobre a tua vida. Uma promessa onde Ele vai sarar completamente. Tudo o que você passou vai ser apagado. E eu vou te dizer que assim como Ele fez comigo, Ele vai te permitir amar essa pessoa. Ele vai te permitir aceitar e ter compaixão e querer viver a tua vida para apresentar Jesus e fazer com que essa pessoa caminhe contigo no caminho com letra maiúscula, naquele que é único e poderoso para salvar e fazer o que tem que fazer na vida dessa pessoa. É aquela que te feriu e é você um instrumento de paz na vida dela. Então, em nome de Jesus, se existe alguém aqui que não conhece ainda Jesus. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Para ter acesso a mais ministrações como essa, é só acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Até a próxima!